Olá, está começando mais um Delírio de Terapeuta. Eu sou Natália Lima. Eu sou Diego Falco. Nós somos psicoterapeutas falando sobre delírios, terapia, pacientes, transtornos, talvez. Transtornos e coisas variadas aí. Possam ajudar tanto psicoterapeutas iniciantes, ou psicoterapeutas mais veiacos, que falam assim, é isso mesmo. Ou falam assim, nossa, que absurdo estarem falando isso, oh não, Freud. Alguma coisa nesse sentido. Ou aí pacientes também que possam se beneficiar disso, entendendo que nós, psicoterapeutas, somos gente também. Sim, hoje o tema é terapeuta, psicólogo e psicoterapeuta. É tudo a mesma coisa? E aí, será que é a mesma coisa? Eu sei que pode parecer meio estranho, mas muitas pessoas têm essa dúvida. Eu acho que até pode acrescentar aí também psiquiatra. Né? Verdade. O psiquiatra, né, nessa questão. Acho que a gente já pode começar falando do psiquiatra, né? O psiquiatra, a maior diferença de todos esses, né, é que ele é um profissional que é formado em medicina. Então, um profissional que fez medicina, é um profissional médico e que fez a sua especialização ou a sua residência em psiquiatria. E aí, então, ele pode se denominar aí psiquiatra, que é um profissional que estuda a questão dos medicamentos aí relacionados a psíquicos, né? Mas medicamentos têm um nome, psicotrópicos. Né? Medicamentos psicotrópicos que ajudam aí na melhora do humor do paciente, na estabilização do humor desse paciente, no paciente também se acalmar na questão de crise de ansiedade, e o paciente ter, às vezes, sintomas psicóticos, de conseguir aí manejar esses sintomas psicóticos. Então, o psiquiatra, ele é um profissional que faz aí, que receita medicações para o paciente que vão ajudar com as suas crises, que vão ajudar com o seu incômodo emocional e muitas vezes com os seus delírios, com as suas psicoses, com as coisas que ele está passando, que está relacionado com transtornos de saúde mental. E alguns psicoterapeutas fazem cursos também de psicanálise, de terapia cognitiva ou cursos variados para realizar também psicoterapia, tá? Então, o psiquiatra, eles fazem aí o uso eles podem receitar medicações, mas alguns também fazem psicoterapia com o paciente, tá? Psicoterapia aí normalmente de 50 minutos a 1 hora e tal, onde ele vai escutar aquele paciente, escutar a demanda dele e ajudar de uma forma mais prática no seu dia a dia aí, a ele a lidar com os seus problemas. Essa é a maior diferença aí, de todos esses aí, o mais diferente aí é o psiquiatra, que essa é a diferença, né? Sim. Acho que a gente precisa começar falando que existe uma área da saúde, existe a área da saúde, certo? Então, todas as questões sobre saúde. A medicina é uma delas. Sai aqui a área da saúde, medicina é uma delas. Depois sai fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia. Entende que tem vários ramos de atuação dentro da própria área da saúde. A gente pode falar enfermagem e N coisas. Então, cada profissional, ele vai se formar, né? Ele vai estudar uma coisa específica da área da saúde. Ele não vai estudar ela como um todo, mas aquilo que contempla a formação daquela pessoa. Então, o médico, ele vai ter esse viés que é médico, que é orgânico. Ele vai ter mais esse olhar para o ser humano. Aí a fonoaudiologia vai olhar para as questões da fala, terapia ocupacional, para as questões do desenvolvimento, e aí vai. E aí a psicologia entra para entender o comportamento humano e para entender também alguns sintomas que só a questão orgânica, só a explicação orgânica não dá conta. Que aí a gente está falando, por exemplo, de delírios e alucinações. A gente pode até entender o mecanismo orgânico daquilo, mas a gente ainda não entende o porquê que aquilo acontece, por que desencadeia aquilo. Por exemplo, transtornos psiquiátricos. A gente não sabe ainda ao certo exatamente por que as coisas acontecem. Até mesmo que, tipo, muitas pesquisas são feitas falando, não, porque, na verdade, a depressão acontece porque existe esse desequilíbrio e tal. Aí passa um tempo fazendo pesquisas que não, na verdade, viu que não é bem isso. Então, é muito isso. A gente não tem nada que é exato.
Sim, a gente precisa entender que a medicina, ela pode ser considerada como essa área da saúde a mais velha de todas. Ela é como se fosse a mãe de todas. E as outras são coisas mais novas. Então, a gente está nesse momento de desenvolvimento, de descobertas. Então, a gente precisa também, antes de falar da diferença, né, de todas essas questões, falar sobre isso. Que não é porque não é médico que não é da área da saúde, certo. Né? Existem outras mãozinhas ali também. E também falar sobre, agora, terapia. O que é uma terapia? Terapia consiste no tratamento de alguma doença. Isso é terapia. De alguma enfermidade. De alguma enfermidade. Isso é terapia. Então, fisioterapia é uma terapia. Fonoaudiologia, será que é terapia? Pode ser uma terapia também. Sim. Psicoterapia, vocês entendem que tem a ver com a questão de tratamento de alguma coisa. Sim. Então, E buscar, talvez, também um estado maior de bem-estar para o indivíduo, né? Sim, porque tem massoterapia, por exemplo, não necessariamente é um tratamento, mas é buscar um bem-estar e tal. Sim, mas pode ser um tratamento também, porque depende da demanda. Casos. E também do tipo de massoterapia. Né? Exato, né? Então tem a ver com essa questão de trazer um bem-estar maior e ter uma constância naquilo. Certo. Né? Então, terapia é isso. Só que aí a gente tem meios de terapia, como elas funcionam e como cada profissional vai fazer essa terapia, vai fazer esse tratamento à demanda do paciente dele. Então, essa é a questão. O terapeuta, e aí vamos para as diferenças. O que é um terapeuta? Um terapeuta é uma pessoa que faz tratamento. De qualquer área. De qualquer área. Pode ser um médico, pode ser um psicólogo, pode ser um enfermeiro, dependendo do caso que ele for fazer aí. Pode ser terapeuta holístico, pode... Terapeuta integrativo, fisioterapeuta. Coisas variadas, tá? Sim. Então, quando a gente fala de uma pessoa fazendo terapia, hoje a gente usa bastante, falar, estou fazendo terapia, para focar na psicoterapia, tá? Uhum. Mas terapia pode ser uma coisa bem variada, aí que a pessoa está fazendo, que não necessariamente envolve profissionais de psicologia e tudo mais. Sim. E aí existe a psicoterapia, que aí é como se você nichasse mesmo e fosse só a terapia focando aí nessa questão do atendimento mesmo, né? Do atendimento clínico que tem ligação com a psicologia. E daí né? São demandas psíquicas. Que tratam demandas psíquicas. E aí são profissionais variados também que a gente vai encontrar, né? Que fazem isso. O mais comum, o mais, digamos, popular, digamos assim, é o psicólogo. Sim. Que faz a psicoterapia. Então, nem todo psicoterapeuta é psicólogo. Mas todo psicólogo... Não sei, não é todo psicólogo que é psicoterapeuta, porque também tem psicólogo ocupacional e tal. Mas, nem todo psicólogo é psicoterapeuta. Mas todo psicólogo pode ser psicoterapeuta, se ele quiser. Entendeu? Se ele quiser, ele pode ser psicoterapeuta. Mas nem todos os psicoterapeutas são psicólogos, porque às vezes eles não fizeram o quê? A formação, a graduação de psicologia. Então, para ser psicólogo, aí essa é a diferença principal. Para ser psicólogo, a pessoa precisa ter feito a graduação de psicologia lá numa faculdade, tal, reconhecida pelo MEC e tudo mais, ter pego o seu diploma e ter o seu registro aí profissional, né, no conselho de psicologia. Aí esse é o psicólogo, que é um profissional que pode fazer, né, psicoterapia se ele quiser, mas não é a única forma aí também de psicoterapia. Então essa é uma diferença aí também. Então nem todo psicoterapeuta é psicólogo. O que a gente precisa ter em mente é a caminhada desse profissional, o que ele fez na jornada dele para chegar ali onde ele está. E aí a gente vai falar das diferenças. O psiquiatra, como o Diego já falou, ele é formado primeiramente em medicina, então ele é um médico. O psicólogo, ele fez a formação dele em psicologia. E aí, essa primeira formação é exclusivamente em psicologia.
Aí essa pessoa vira psicólogo, né? Ela tem lá o registro no CRP, como o médico tem o CRM e tal, ela vira psicólogo. O psicoterapeuta, ele pode ter uma outra formação. Sim. Ele pode ter uma formação em terapia holística. Ou psicanálise. Ou psicanálise, exatamente. E ele é psicoterapeuta. O terapeuta é outra formação também, porque pode ser aquelas questões de fitoterapia, entende? Sim. O que vai diferenciar é o embasamento técnico e teórico desses profissionais. Porque daí eles vão entender as demandas de maneira diferente. E a prática, né? Então, o embasamento teórico vai ser diferente. E como também eles vão praticar, aquilo vai ser diferente também em muitos casos. Claro que, por exemplo, em a psicanálise, o psicólogo pode trabalhar também com a psicanálise, né? Não são só psicoterapeutas e tudo mais. Então, a psicologia, no caso, ela abrange mais, onde ele pode fazer várias coisas diferentes, assim. E o psicoterapeuta tende a ser focado naquele curso, naquela coisa específica que ele fez, né? Então é como se ele pegasse, na verdade, uma abordagem para ser trabalhada, e o psicólogo pode trabalhar com várias diferentes já de porta, assim, né? A partir do momento que ele já se formou e tem o CRP, né? Ele pode trabalhar com várias abordagens diferentes, e o psicoterapeuta precisa fazer uma formação específica naquela abordagem, a gente pode falar isso. Né? Sim, né? Porque tem a gente pode fazer uma formação em psicanálise, uma formação em terapia cognitiva, Sim, então ele exatamente. pode atender como psicoterapeuta. É. Eu acho que também tudo depende da sua demanda, qual é o seu tipo de sofrimento, para que você procure esses tipos de profissionais. Porque Sim. não dá para falar assim, que tipo de profissional você tem que procurar. Certo. Eu acho que depende muito do seu tipo de sofrimento, né? Você precisa avaliar, procurar o que cada um faz para você saber se vai ser bom para você. Sim, exatamente, né? E aí é uma coisa também de você buscar indicações também, eu acho que isso é muito válido, né? Tipo, de você buscar indicações dos profissionais e tudo mais. E se tiver uma boa indicação, uma pessoa que teve um bom resultado e tudo mais. Só que eu não acredito nas coisas que falam em reprogramação do DNA. Coisas que não são possíveis, gente. Sabe, tipo, não exagero, entendeu? Assim, existem umas coisas assim que né, são meio exageradas, assim, tipo, o DNA da riqueza, é por isso que eu sou pobre, sabe? Tipo, a gente tem que tomar cuidado, né? em alguns discursos que são muito fantasiosos. Sim. Do tipo, essa reprogramação do DNA. DNA, a partir do momento em que você tem não dá pra mudar. Eu não sei se não dá pra mudar, não sei como funciona exatamente, não sou tão bom assim. Acho que não, mas assim, você já nasceu, entendeu? Você já tem o seu DNA, como que vai mudar? Não tem como. Não, porque tem até aquelas coisas... Todas as suas células têm DNA. Porque existe até aquelas alterações que falam, não sei se é epigenética, que fala que dá pra mudar até a cor do olho, né, do bebê, né? Mas isso é do bebê, né, depois que nasce. Então, que daí, depois que nasce, você entende o tanto de célula que tem no seu corpo com DNA? E aí não, porque vai mudar. Como, gente? Então, mas essa é a questão. Então, só tome cuidado com essas coisas, assim, sabe? Tirando isso, né, coisas que parecem muito mágicas, né? Vamos colocar desse jeito. Tanto teve um podcast que a gente falou sobre isso, sobre a busca da cura mágica. Pode ser bacana você dar uma olhada, se você não assistiu, não viu, não escutou. Né? Então, tome cuidado com isso, mas estude bem o profissional que você vai ali buscar, que você vai atender e tudo mais, e pergunte para o profissional também, tipo, como que é a sua forma de trabalho, né? Ele vai te explicar e tudo mais. Se você tiver ok com aquilo, comece, teste, não tem problema nenhum com isso. Sim, acho que o conselho final é só tomem cuidado com a pessoa que tem o discurso de que ela vai salvar a sua vida. Certo. Acho que essa é a questão. Sim. Porque estranhe de alguém que tenha esse discurso, né? Que por que essa pessoa precisa ser tão importante na sua vida e que ela vai curar todas as suas dores. Só tome cuidado com esse tipo de discurso. Sim. Exatamente. Mas é isso que a gente tinha para falar hoje. Espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilhe, mande aí sugestões de temas para a gente falar. E é isso.
Muito obrigado por ter assistido e Até mais. até mais.